A vida é o dom mais precioso que Deus nos deu. Não podemos permitir que tudo se perca em vão. Mas como vivê-la de modo que tenha verdadeiro sentido? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículos do 13 ao 21. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus neste 18º domingo do tempo comum ilumina a nossa reflexão, nos alertando contra escolhas que levam a becos sem saídas e apontando-nos o caminho da plenitude. No Evangelho, Jesus, pela parábola do rico insensato, nos mostra a falência de uma vida centrada apenas nos bens materiais. Quem busca apenas conforto, segurança e prazer passageiro, age com insensatez. Essas coisas vazias, essas escolhas vazias, afastam o homem do que é verdadeiramente essencial, daquilo que dá sentido à existência e conduz à felicidade eterna. Na primeira leitura, o livro de Eclesiastes reflete sobre a fugacidade das coisas. Com realismo, a primeira leitura nos lembra que não vale a pena esgotar-se acumulando riquezas que um dia serão deixadas para trás. Os bens materiais nunca preencherão o vazio do coração. Embora sua reflexão pareça terminando em certo pessimismo, a leitura nos prepara para um passo maior, descobrir em Deus o sentido verdadeiro e definitivo da nossa vida. São Paulo, na segunda leitura, nos convida a buscar as coisas do alto, não as passageiras ilusões da terra. Quem, pelo batismo, foi unido a Cristo, deve viver de modo a refletir no mundo a imagem do Criador. Diante dessas palavras sagradas, proclamadas neste domingo, o silêncio interior é quase inevitável. Coelet, o sábio do antigo Israel, cuja voz ecoa como um sussurro existencial no livro do Eclesiastes, nos desarma com uma constatação tão simples quanto desconcertantes. Havel, Havalim, Hakol, Havel. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. A palavra Havel, sopro, vapor, névoa, aparece quase como um suspiro de Deus diante da fragilidade humana. Coelet nos leva a considerar que toda fadiga, todo acúmulo, todo suor do rosto sob o sol pode ser em vão quando não sabemos para quem vivemos. Que proveito tem o homem de toda a sua fadiga? Eclesiastes capítulo 2, versículo 22. Na nossa sede de significado, nós somos tentados a responder como o homem da parábola de Jesus no Evangelho, acumulando, edificando celeiros maiores, buscando garantias. Minha alma tem muitos bens armazenados, descansa, come, bebe, regala-te. São Lucas capítulo 12, versículo 19. Veja aqui, o termo grego traduzido como alma é psique, que designa não apenas a vida biológica, mas o centro da pessoa, a sua identidade mais profunda. O drama é que essa alma se dirige apenas a si mesma. Encerrada, poderíamos dizer, num monólogo que exclui o outro e o alto. Jesus, no entanto, ele pronuncia uma palavra que corta essa lógica como uma espada. Ele diz insensato, do grego afron, literalmente sem mente, ou melhor, sem sabedoria ou fora da razão. O problema do rico não é sua riqueza, mas a ausência de sabedoria relacional. Ele ignora a razão divina, o logos divino, que sustenta a criação e nos chama à comunhão. Meus irmãos e minhas irmãs, não há condenação da posse em si. Não se trata de abolir a riqueza, mas de desmascarar sua absolutização. A ganância de que fala o Evangelho não é apenas moral, mas existencial. É a ilusão de eternizar-se pelo acúmulo, como o novo Babel, que se ergue não até os céus, mas contra eles.
O apóstolo São Paulo, na carta aos Colossenses, nos convida a um movimento oposto. Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto. O verbo grego utilizado aqui por São Paulo é zeteite, que é procurar com empenho, procurar com o coração. Então ele insiste: fazei morrer em vós o que é terreno, não por desprezo da criação, mas porque nós fomos criados para mais. Nós somos chamados à imagem de Deus, a nova humanidade que se renova em Cristo. Lembremos-nos, meus irmãos e minhas irmãs, que na primeira leitura há um apelo profundo. Não somos mais do que um sopro. Mas se esse sopro for o sopro do Espírito, o ruá de Deus que pairava sobre as águas, como lemos no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, ou o pneuma que ressuscitou Jesus dos mortos, então nossa vida não é trágica, mas esperança. A crítica que Jesus faz à ganância, do grego pleonexia, assim poderíamos pronunciar, é uma crítica ao desejo sem limites, ao sempre mais, ao nunca é suficiente. Essa ganância é a idolatria de São Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, que nós lemos, porque substitui Deus pela segurança ilusória das coisas. Nesse sentido, o magistério da Igreja nos alerta, como nós podemos ler na Constituição Gaudium et Spes, no número 63, quando o texto diz: jamais a riqueza, mesmo abundante, poderá satisfazer o coração do homem, pois ele foi criado para Deus. E o Catecismo, também com clareza, vai dizer que o 10º mandamento desmascara a avidez do ser humano, nascido da idolatria dos bens terrenos. Por isso, a nossa espiritualidade cristã não é alienação, mas é a libertação do eu autocentrado, assim poderíamos chamar, que faz da vida um projeto solitário. Meus irmãos e minhas irmãs, a lógica do Evangelho é a do dom e não do depósito. É a lógica do amor e não da apropriação. A verdadeira alegria não é aquela da acumulação protegida, mas a da vida entregue, a alegria de quem descobre que tudo é passageiro, fugaz, mas que, quando unido a Cristo, tudo se torna eternamente fecundo. Diante do absurdo aparente da vida, Jesus não responde com uma doutrina, mas com uma presença. Ele mesmo se fez pobre, frágil, para que nosso sopro encontrasse sentido no seu sopro eterno. De verdade, nós vivemos num tempo que nos empurra para celeiros cada vez maiores, para identidades cada vez mais blindadas, para riquezas cada vez mais isoladas. Mas o convite da liturgia de hoje é simples e profundo. Se revistam do homem novo, aquele que vive para além de si, que doa, que se alegra na partilha. Pois a vida não consiste nos bens que possuímos, mas no amor que construímos. Por isso, assuma a verdadeira alegria, aquela que não passa, porque esta está escondida com Cristo em Deus. Em síntese, hoje o Senhor nos convida a parar diante de um espelho que Ele mesmo nos estende, o espelho da nossa própria vida. A vida de um homem não consiste na abundância de seus bens, disse Jesus. Ou seja, a plenitude da vida não se mede por aquilo que se tem, mas por aquilo que se é. O problema, meus irmãos e minhas irmãs, não é ter bens. O problema é quando os bens passam a nos possuir. E o que é ser rico para Deus? Não é viver na escassez, mas na generosidade. Não é desprezar os bens, mas colocá-los a serviço da justiça, da vida, do amor. Ser rico para Deus é compreender que a vida vale pelo que se oferece, não pelo que se acumula. É viver com o coração leve, porque é desapegado. É viver cada dia como dom, cada encontro como graça, cada bem como responsabilidade. Hoje Jesus nos convida a perguntar: meus celeiros são maiores do que meu coração? Não deixemos que a vida passe como um sopro desperdiçado. Como disse o antigo monge no deserto: chegará o dia em que tu morrerás, e aquilo que era teu se tornará de outro.
mas aquilo que deste por amor, este sim será teu para sempre. Um abençoado domingo para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.